Olha só, pessoal, a partir de agora nós vamos ao vivo direto para a sede da vice-prefeitura do município de Teresina. Lá nós vamos conversar ao vivo com o prefeito da cidade, Firmino Filho. Olá, prefeito, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Prefeito, quero começar perguntando para o senhor como é que o senhor avalia essas novas medidas que foram anunciadas pelo Palácio da Cidade para conter a evolução da pandemia de coronavírus aqui no estado do Piauí. Tudo necessário, não é isso, prefeito? De fato, temos um momento muito grave na nossa história. É importante que nós tenhamos consciência da gravidade deste. Ao mesmo tempo, temos que fazer aquelas medidas que são as mais apropriadas para este enfrentamento. Todos nós sabemos que essa crise ela se iniciou no planeta no final do ano passado. Nós sabemos que esse vírus se iniciou lá pela China e provocou um rastro muito grande de mortes e de sofrimento por onde passou. E esse vírus e essa doença, eles já chegaram no Brasil. Chegou em São Paulo, chegou em Fortaleza, em Brasília, já chegou em Teresina, já chegou no Piauí. Fundamental dizer para todos que nós não temos um tipo de cura, não temos nenhuma vacina, não temos nenhuma outra estratégia a não ser o isolamento social. Os vários especialistas, e olha que nessa época de internet, nós temos muitas pessoas que produzem a informação que querem, que circulam o que querem pela internet, pelas mídias sociais. Mas isso nós temos que distinguir quais são as boas informações das informações que são ruins. Exatamente por isso que eu tenho virado ultimamente até jornalista, tenho feito vários lives pelas nossas mídias, para mostrar a opinião dos especialistas, daquelas pessoas que se dedicam ao estudo, daquelas pessoas que têm credibilidade, que são os médicos da área. E a opinião deles é basicamente essa, que nós não temos outras alternativas a não ser o isolamento social. Esse vírus ele tem uma letalidade significativa, mas o que ele é mais perigoso é na sua capacidade de propagação. Ele se espalha rapidamente, sorte que a sua curva normal, a sua curva de propagação normal, ela é desastrosa para toda a sociedade, ela derruba qualquer sistema de saúde. Imagine ele conseguir derrubar sistemas de saúde robustos como o da Itália, sistema americano, espanhol. Imagine uma situação dessa em países menos estruturados, menos ricos. Então, a estratégia a ser adotada do isolamento social é no sentido de evitarmos o pico, né, de propagação desse vírus, de forma que essa curva possa ser achatada e que, de fato, nós possamos conviver com essa questão de forma mais civilizada. Se nós não tivermos essa política de isolamento social, nós vamos ter muito sofrimento pelas próximas semanas. Aliás, o sofrimento já começou. Aqui mesmo no Piauí, nós já tivemos 4 mortes, 2 dessas mortes na cidade de Teresina. Então, é necessário que a gente perceba a gravidade do momento. Não temos outra alternativa a não ser fazer o isolamento social. O Brasil já começa a ter dados cada vez maiores, né? Os números vão se acumulando rapidamente. São Paulo já está crescendo rapidamente a quantidade de números, e a expectativa é de que na segunda quinzena desse mês de abril, São Paulo vai chegar a esse pico. Então, está todo o Brasil olhando o que está acontecendo em São Paulo, porque São Paulo foi o primeiro estado a primeira cidade a ser infectada. Então, aquilo que aconteceu em São Paulo, provavelmente, vai, de alguma forma, servir para o que vai acontecer em outras cidades. É importante também que a gente possa estar olhando para o que está acontecendo em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade turística, tem forte contato com a Europa e já passa por momentos bastante graves. Então, a gente entende que os especialistas falam que o pico de Fortaleza vai ser um pouquinho depois do pico de São Paulo. Nós temos que saber o que vai acontecer até para que nós possamos também ter nos preparar para o que poderá acontecer na cidade de Teresina. Nós temos uma proximidade muito grande com o estado do Ceará,
especialmente a região norte do Piauí, tem muitas relações econômicas, culturais, sociais com o interior do Ceará e com a própria cidade de Fortaleza. Para se ter uma ideia, quer dizer, o Ceará, talvez os dados do Nordeste, o estado que tem a maior quantidade de óbitos é o Ceará, com 5, e o segundo é o Piauí, com 4. Desses 4 casos, 2 casos são de Teresina e outros 2 casos são do norte do estado. Então, é necessário, ontem, durante a reunião com o governador decidiu que o governo do estado vai continuar com a quarentena estadual, nós decidimos que nós vamos continuar de tempo indeterminado com a nossa quarentena municipal, a do governo do estado é durante todo o mês de abril, e ao mesmo tempo foi decidido, né, foi decidido também o fechamento das fronteiras, em especial o fechamento da fronteira do estado com o estado do Ceará, para que só possa passar nessa fronteira aqueles casos de extrema necessidade de um lado para o outro. Então foi feito, o governador do estado também conversou com o governador do estado do Ceará, e essa barreira também vai ser feita do outro lado. Para o sistema de comunicação, para trabalhar, eu encontrei uma certa movimentação estranha aqui pelo centro da cidade. Parece que o teresinense começa a relaxar, achando que esse pedido de isolamento social não tem tanto sentido. Muita gente está furando esse bloqueio, furando esse isolamento social, e o movimento pelo centro da cidade começa a se intensificar. Como que a Prefeitura de Teresina vai reagir a este movimento social? É importante que a gente possa fazer uma fiscalização. Hoje mesmo, o nosso chefe da Guarda Municipal, que é o secretário Samuel Silveira, ele fez a interdição de uma loja... Oi? Uma interdição de uma loja que teimava em abrir. Então, não vou dar o nome aqui para evitar qualquer tipo, mas é uma loja grande que tinha várias unidades abertas pela cidade. Então, vamos agir de forma enérgica. Qual é a lógica? O isolamento social exige o quê? Que todas as atividades econômicas sejam suspensas. Comércio, indústria, prestação de serviço. O que é que vai funcionar? Então, somente aquilo que for necessário, essencial, para que nós possamos sobreviver durante esse período. Que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou mais. Nós temos que ter o quê? A cidade minimamente funcionando. Nós, de 2 semanas para cá, nós estamos o quê? Reduzindo as atividades econômicas, reduzindo a circulação na cidade, e nós temos que trabalhar hoje só no nosso mínimo. Nosso mínimo. As pessoas só devem sair para fora se a coisa for muito importante. As atividades econômicas que podem ser desenvolvidas são somente aquelas essenciais. Em regra, elas não podem ser desenvolvidas. A nossa imensa maioria, tem que ficar em casa. Agora, tem alguns que não podem ficar em casa, como os trabalhadores da saúde, trabalhadores da segurança pública, como o prefeito, enfim, tem algumas categorias, algumas pessoas, como a imprensa, por exemplo, algumas categorias que têm que estar na labuta para que a cidade minimamente possa continuar a funcionar. Agora, aqueles que estão desrespeitando o decreto do prefeito, a Guarda Municipal vai agir, já está agindo energicamente. Então, vamos fortalecer isso. E vamos pedir também ajuda do governador, da Polícia Militar, para que nós possamos ter esse cumprimento de forma mais determinada. Nos últimos dias, nós percebemos também pela cidade, em alguns pontos estratégicos, movimentos de sanitização de áreas que podem acumular grande número de pessoas. É a ideia da Prefeitura Municipal de Teresina levar essa sanitização para mais regiões da cidade? Claro, nós estamos trabalhando no centro, vamos trabalhar todas as estações dos ônibus, nos terminais de integração, nas praças do centro, perto daquelas unidades econômicas que estão abertas, como os bancos, as lotéricas, supermercados. Vamos trabalhar também nos bairros, nas suas principais avenidas, nas suas principais praças, assim também nesses aparelhos que são essenciais para continuarem a funcionar. Então, voltando um pouco à questão do decreto, essa questão da paralisação das atividades, veja bem, a prefeitura, ela quando faz esse decreto, ela faz para o bem da cidade. É uma determinação da Organização Municipal de Saúde, é o que todos os países do mundo estão fazendo. É a determinação e orientação do Ministério da Saúde. Todos os governadores, todos os prefeitos estão cumprindo a determinação do Ministério da Saúde e a orientação da Organização Municipal de Saúde. Os países civilizados do Ocidente, todos eles estão adotando as mesmas regras.
Aqueles que optaram por outro tipo de isolamento, como isolamento, tal de isolamento vertical, o que é isso aí? Basicamente, alguns países de início disseram, não, essa gripe que vem lá da China, ela não vai fazer nenhum mal para a gente, não. Basta que a gente isole os idosos de um lado e aqueles que têm doenças crônicas do outro lado e deixe os outros se infectarem, que eles não vão ter nenhum problema maior. Pois bem, a Inglaterra adotou isso, a Holanda adotou isso e voltaram atrás. A Itália adotou isso. É interessante ver nas mídias sociais o que aconteceu em Milão. No mês de fevereiro, final de fevereiro, o prefeito de Milão fez uma campanha dizendo que Milão não podia parar. Com VT bonito, imagens bonitas, chamando os turistas para a cidade. Um mês depois, de algumas centenas de mortes em Milão, o prefeito foi à televisão pedir desculpas. Casos de mortes. Mas ele pediu desculpas porque ele não ouviu o conselho dos técnicos da saúde pública, não houve a ação da Organização Municipal de Saúde. O que nós estamos fazendo é atender que a autoridade sanitária está determinando. Por quê? Esse tipo de atitude vai poupar vidas. Nós não temos outra alternativa. Não tem cura, não tem vacina. Esta é a única arma que nós temos. E é por isso que a gente pede para a população, fique em casa para que nós possamos minimizar os danos deste vírus sobre a nossa cidade. Mais ainda, eu gostaria também de falar sobre essa questão da economia. Muitas pessoas estão confundindo o problema econômico com o problema sanitário, como se as medidas preventivas fossem elas causadoras do problema econômico. Veja só, por onde o vírus passou, o dano econômico foi provocado. Por quê? Todas as vezes que você tem uma epidemia, a atividade econômica se destrói. Se destrói ou com medidas preventivas para se organizar, para se poupar vidas e para organizar a subsistência da população, ou a atividade econômica se destrói porque está todo mundo infectado, muitas pessoas morrendo nas ruas, os clientes não vão mais nas empresas porque podem se contaminar, os trabalhadores não vão mais nas empresas nem na loja porque podem se contaminar. Eu vou falar aqui de um exemplo que aconteceu, só para ilustrar, contra a espanhola nos Estados Unidos, aí no final antes da década de 90, de 20, aí, na década de 10, aí, 1918, 19 e 20. A gripe espanhola demorou 3 anos nos Estados Unidos. E ela se abateu sobre grande parte das cidades americanas. Muitas cidades fecharam seu comércio, outras cidades deixaram seu comércio aberto. Pois bem, então, esse conjunto de dados pode ser coletado posteriormente. Então, foi feito um estudo para saber o seguinte: as cidades que fecharam o seu comércio, elas tiveram menos mortes do que as cidades que manteram seu comércio aberto. Resposta: as cidades que se anteciparam e fecharam o comércio, elas pouparam vidas. E o pico da doença foi menor do que nas outras cidades. Então, do ponto de vista sanitário, ok, é correto fechar o comércio, fechar a atividade econômica, por quê? Porque poupa vidas, evita que as pessoas morram. Tem que deixar claro isso. Segundo ponto, isso precisa ser dito também. A pergunta é, as cidades que fecharam o comércio e as cidades que não fecharam, quem foi que perdeu mais na economia? Sabe qual é a resposta? Ambas perderam exatamente na mesma magnitude. Por quê? Porque a crise vem ou através das medidas preventivas ou através das mortes que o vírus vai trazer, da propagação desse vírus dentro da economia, que vai assustar os clientes, que vai assustar os trabalhadores. Só para você ter uma ideia, aí tem um outro detalhe também que precisa ser falado sobre esse estudo, que merece ser refletido, que é o fato de que as economias que se anteciparam, as cidades que se anteciparam, a sobrevivência mínima dessas, o que acontece? Elas tinham mantido suas linhas de distribuição para sobreviver, elas, depois da crise, elas se recuperaram mais rapidamente. Claro. Prefeito, outra questão que eu gostaria de lhe fazer foi divulgado através das equipes de comunicação da Prefeitura Municipal de Teresina que o senhor e sua equipe estariam visitando espaços para abrigar hospital de campanha. O que se tem decidido até o exato momento acerca deste assunto? Antes de falar da questão hospitalar, eu gostaria de falar dos vários cenários que estão colocados aí. O Imperial College fez estimativas para todo mundo sobre os vários cenários que o mais pessimista, ninguém faz nada, espera que coisa acontecer
e ver o que vai dar. E o cenário mais otimista, todo mundo se isola, que a gente consegue isolar perfeitamente os nossos idosos e aqueles que têm comorbidades, doenças crônicas. Ou seja, eles têm estimativas que são das mais otimistas às mais pessimistas. Então é importante que a gente fale claramente. Ontem, na reunião com o governador e com as demais autoridades do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente da Assembleia, com várias autoridades, chefe do Ministério Público, várias autoridades que estavam presentes, eu tive a responsabilidade de lembrar desses cenários. Foram colocados publicamente, qualquer pessoa pode acessar na internet. O que é que diz esse estudo? Basicamente o seguinte: cenário mais otimista, o estado do Piauí, cerca de 700 pessoas, em torno de 700 pessoas irão a óbito. Cerca de 3.500 pessoas precisarão de leitos, especialmente de UTI. Esse é o mais otimista. Cenário pessimista. Cerca de 18 mil pessoas no Piauí irão a óbito. Nós teremos de colocar em leitos, especialmente UTI, 90 mil pessoas. Repito, 90 mil pessoas. Então, se nós não fizermos nada, nós teremos 18 mil piauienses como nós, como nossos amigos, nossos pais, nossas mães, que não estarão mais conosco depois dessa crise acabar. 18 mil. Mais do que isso, 90 mil pessoas precisarão de leitos, especialmente de leitos de UTI. No estado todo, nós devemos ter um pouco mais de 1.000 e poucos leitos. Então, é necessário que a gente possa fazer a nossa parte, isolar socialmente. Não tem outra alternativa. Isso que eu estou falando, eu não queria dizer, é difícil dizer, falar para a nossa população palavras tão duras como essas. Sou prefeito, último mandato, último ano, passamos por várias dificuldades, várias crises, mas nada parecido como essa crise que nós estamos passando. Então, esse apelo que eu faço à população, esse pedido, a gente pode sair dessa crise com dificuldades financeiras, pode sair cheio de problema, pode sair, não interessa. É importante que nós possamos permanecer vivos. E nesse momento a gente só consegue ficar vivo se a gente se isolar socialmente. Se a gente ficar em casa, só sair de casa se for extremamente necessário. Então, esse apelo que eu faço a toda a nossa população. E dizer que essa não é mais uma história que acontece do outro lado da China, como a gente via nos jornais em dezembro. Não é mais uma história como a gente viu um mês atrás, lá na Itália, lá não sei aonde. Não é mais uma história que há 2 semanas atrás começou a acontecer em São Paulo. Aqui em Teresina, o vírus já começou a construir o seu rastro de morte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nesse momento, temos que ter consciência e agir de forma apropriada. Estamos lutando numa guerra. Não é uma situação normal. Esse exército está nos invadindo. E os seus soldados são invisíveis. E quem transporta esses soldados, nossos soldados adversários, nossos soldados inimigos, somos nós mesmos. Quanto mais a gente circular, mais a gente vai estar multiplicando os nossos adversários. Por isso nós temos que ficar parados. Só nos movermos quando existirem razões suficientemente importantes para fazer isso. Então, essa é a lógica das nossas ações. É exatamente por isso que nós estamos com esses decretos para reduzir a atividade. E estamos também fazendo medidas para aumentar a nossa oferta de assistência hospitalar. Nós temos, lá no HUT, nós vamos ter, está sendo feito um plano de contingência, aqui na área hospitalar prevê o quê? Prevê que o segundo andar do hospital HUT vai ser completamente dedicado ao coronavírus.
Nós já temos o Hospital do Monte Castelo já trabalhando exclusivamente com o coronavírus, com aqueles que estão doentes por esse vírus. Nós estamos trabalhando também a maternidade do Promorá para atender aquelas mulheres grávidas que, porventura, venham a ser infectadas pelo vírus. E já temos também, temos conversado já com a ASA, Ação Social Arquidiocesana, para que o prédio no qual funcionava o Lar da Fraternidade venha a ser convertido em 30 leitos, né, para os portadores dessa doença do coronavírus. E não menos importante, nós já temos uma conversa com a Universidade Federal, que está nos cedendo o prédio lá do Badminton, o ginásio do Badminton, um ginásio moderno, bem estruturado, para que ele se transforme em um hospital de campanha, atendendo a 85 leitos, e, portanto, aumente a nossa capacidade de atender a população. Então, veja só, nós estamos nos preparando também na área da assistência hospitalar e pretendemos continuar esse processo de expansão. Obviamente, nós temos limitações, não apenas de equipamentos, estamos esperando equipamentos que foram prometidos pelo Ministério da Saúde, especialmente em termos de ventiladores, assim como também estamos aguardando também as EPIs que foram prometidas em quantidade abundante pelo Ministério da Saúde. Não menos importante, nós esperamos também ainda a chegada da testagem, dos testes em massa para a cidade de Teresina. O governo federal comprou 10 milhões de testes, estão começando a chegar, o Piauí recebe cerca de 10 mil testes nessa semana, e nós esperamos que possa cobrir principalmente os trabalhadores de saúde para dar garantia, para dar maior segurança para esses nossos guerreiros. Ok, prefeito, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e volte sempre assim que precisar com mais informações. Obrigado, boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Eu trago agora esse debate aqui para o estúdio, porque realmente eu quero ouvir meus companheiros de cobertura jornalística, Eliezer Rodrigues e Lalesca Setúbal. Palavras duras, palavras difíceis de serem ouvidas, de serem ditas por qualquer gestor, mas palavras necessárias. Eliezer. Certamente, está aí então a prioridade do prefeito Firmino Filho, é um economista, técnico da área, muito bem lembrado, mas priorizando a questão da saúde pública. Nesse momento é preciso garantir que o Estado vai ter uma condição mínima, e Teresina não é diferente, uma condição mínima para se controlar o pico da doença, para atender os eventuais casos de contaminação, de se evitar o espalhamento desta epidemia aqui na nossa região, e isso, como você colocou, Lívio Galeno, exige medidas duras, medidas muitas vezes não populares, incompreendidas por alguns grupos, mas o prefeito está muito bem embasado, deu exemplos, de situações na história passada, na história mais recente, a nível mundial, claro, e tem se mantido firme nesta linha do isolamento, garantiu aí um braço duro em relação àqueles que querem descumprir de alguma forma o isolamento máximo defendido pelo prefeito Firmino Filho. Lalesca, são palavras duras e realmente a imprensa, tanto local, regional e nacional, tem sido acusada de uma forma bastante injusta de promover o pânico à sociedade. Mas, pessoal, queria que vocês realmente entendessem. A notícia é essa. Só o isolamento social vai garantir uma sobrevida melhor à nossa população. Não tem como falar essas palavras duras de uma forma mais branda. Lalesca Setúbal é o necessário para este exato momento. Não é pânico. Isolamento social é o que vai salvar vidas. É isso mesmo. Como ele mesmo falou, o prefeito Firmino Filho, entre a estimativa, cerca de 18 mil pessoas podem morrer se não houver esse isolamento social. E outra questão também que me chamou bastante atenção foi a comparação entre os estados mais próximos, Piauí e Ceará, onde o pico do Ceará ele vai acontecer logo após São Paulo. Mas outro dado também que eu queria acrescentar são os dados do Maranhão, que também está saindo diariamente os boletins dos dados do Maranhão. O Maranhão assusta Lívio e Eliezer, porque o Maranhão ele começou, o primeiro caso foi no dia 20 de março, então foi bem depois do Piauí, que o vírus foi se apresentando no estado do Maranhão. Mas o estado do Maranhão ontem registrou 31 casos confirmados.
31 casos confirmados. 10 dias, né, Lalesca? 10 dias apenas, muito superior do que o Piauí. E ainda um óbito. Então, é um vírus que se alastra bem rapidamente. Em apenas 10 dias, o estado do Maranhão, nosso vizinho, já tem 31 casos. O Piauí, 18 casos confirmados. Ainda temos um número bem menor do que o estado do Maranhão. Mas é necessário que a gente continue ficando em casa, tomando as medidas de prevenção contra o coronavírus e também entre outros vírus, como H1N1. Vamos ser muito honestos com vocês aí de casa. Eu gostaria de estar em casa, mas por uma missão profissional, estou aqui mantendo vocês aí de casa informados com segurança sobre o que está acontecendo em nossa cidade, em nosso estado. Mas por querer, eu queria estar em casa, protegendo também aqueles que estão no meu convívio. Mas como nós precisamos sair, assim nós abraçamos essa profissão e assim a executamos, a cumprimos com todo o amor. Mas Eliezer e Lalesca, não foi brincadeira. Vindo para o centro de Teresina, para quem não sabe, o sistema de comunicação está localizado aqui num prédio bem próximo ao HGV. Eu me assustei porque eu cheguei a pegar um pequeno congestionamento de veículos, porque as pessoas estão sim descumprindo a medida de isolamento social, Eliezer. Olha, é preocupante saber que pessoas que não teriam necessidade de sair de casa estão saindo por algum motivo não muito bem entendível nesse momento, né? Cada um deve poupar pelo menos a sua própria vida e a do outro, né? Nem ser contaminado e nem contaminar. É o mínimo nesse momento. No aspecto econômico, o governo federal, os governos estaduais e municipais têm procurado fazer a sua parte. O governo vai fazer uma injeção de recursos na economia, com pagamentos especiais para trabalhadores informais, mãe chefe de família, linhas de crédito para as empresas não demitirem. Então, no aspecto econômico, o governo tem procurado agir. Claro, a recessão vai ser sentida por todos, por mim e por você, independentemente de uma forma maior ou menor, todos serão atingidos, todos teremos que conviver com o cenário de crise na economia. Mas essa é uma segunda prioridade. Em primeiro lugar, agora, garantir a nossa saúde e a nossa sobrevivência. Outra coisa que eu achei interessante que realmente o prefeito destacou, Lalesca Setúbal, é de que esta circulação sem motivos pelo centro da cidade, por áreas específicas de Teresina, vão ser fiscalizadas pela Guarda Civil Municipal e também pela Polícia Militar do Estado do Piauí. Exatamente. Ele até citou uma empresa, uma loja que já foi fiscalizada hoje e já foi fechada novamente. Então, a orientação é essa, não é? Para a gente se resguardar nesses 2 meses, nesses próximos meses que virão, principalmente agora, onde o governador continuou o decreto, não é? Para todos ficarem em quarentena. Outra coisa também que me chamou a atenção na fala do prefeito Firmino Filho é que é uma guerra realmente que nós estamos passando, uma guerra principalmente contra nós mesmos. Contra o nosso egoísmo, contra as nossas vontades de sair de casa, de ir visitar o outro. Lembrando uma fala minha daquele começo do jornal, nesse formato em que o sistema de adaptou para a gente ficar aqui também reclusos aqui dentro da redação, é que naquela primeira sexta-feira dessa edição, a gente discutiu aqui que a região da Itália, na Itália, o coronavírus ele foi se alastrando porque as pessoas visitavam, iam de casa em casa. Não, vou fazer uma visitinha ali na casa do meu afilhado ou na casa do meu tio, só para ver se está tudo bem. Mas nessa visita também requer cuidado, requer uma proteção. Muito bem lembrado por Lalesca Setúbal. Aproveito essa fala dela para lembrar você de casa que os 2 primeiros óbitos de Teresina foram óbitos em decorrência de contaminações comunitárias. Foi isso que a Lalesca falou. Os idosos estavam isolados, seguindo à risca o seu isolamento social, mas foram visitados por alguém que não sabia que estava com coronavírus e, infelizmente, acabaram morrendo em decorrência da Covid-19. Fica realmente aqui este alerta. Neste exato momento, ficar em casa é uma garantia de sobrevida.